Olá, sétimos anos. Então, temos que nos adaptar, né? Mas algumas regrinhas, elas não mudaram. Algumas coisas são bem importantes para que haja um aprendizado, né, à distância. Então, em primeiro lugar, é preciso, né, corrigir as atividades. Por que vocês têm que corrigir as atividades? Porque essa semana eu vou liberar para vocês uma trilha. E essa trilha, ela vai ser uma avaliação, ela vai valer nota, tá? Então, apesar de ter mudado a forma, né, a maneira de se fazer as aulas, ainda é preciso seguir algumas regrinhas. Então, uma regrinha é essa: estudar antes de fazer uma prova, fazer as atividades, corrigir as atividades, tirar dúvidas. A professora vai estar disponível ali no plantão e vocês sabem que eu sempre respondo vocês também, sempre quando precisam de mim, né? Eu sempre faço de tudo para responder. Então, não fiquem com dúvidas e estudem, tá? Apesar dessa trilha que eu vou liberar para vocês, tem que ter depois uma recuperação paralela, né? Igual na sala de aula. Mas vocês sabem, às vezes a recuperação paralela fica um pouco mais difícil do que a primeira avaliação, tá? Então, prestem bastante atenção, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer hoje é corrigir as atividades da apostila, tá? No capítulo 2, a criação da República Federativa do Brasil. Então, a primeira atividade que a gente tinha aqui na apostila era lá na página, se eu não me engano, 22. Vamos lá na página 22. Isso, 22. Então, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia passar todas essas respostas aqui no quadro, né? E vocês iam corrigir, iam compreender. Só que a gente não está na sala de aula, então o que vocês vão fazer? Vão pausar o vídeo e vão corrigir na apostila de vocês, tá? Só vou dar mais uma explicadinha para quem não conseguiu fazer ficar bem claro, tá? 1940, a gente vai lá no mapa de 1940, né? Nesse mapa aqui, ó, 1940, vai olhar ali a legenda, região norte, vai aqui a região norte, ela tá em verde, vocês vão olhar, né, quais os estados fazem parte da região norte. E vão colocar lá na tabelinha e assim por diante, região nordeste, região sul, assim por diante. Então, norte, Piauí, Maranhão, Pará e por aí vai. Amazônia, por aí vai, tá? E vocês vão fazer com todos. Então, pause, corrijam, tá? É bem importante corrigir. Às vezes, quando vocês vão chegar lá na trilha da Positivo para fazer a avaliação, vocês vão perceber que não está exatamente a pergunta como está no livro, né? Não está ali exatamente. É mais uma questão de interpretação. Então, por isso que é importante prestar atenção, né? Se quiser ver novamente o vídeo da semana passada, pode ver, né? Estudar antes de fazer a avaliação na Positivo, né? Pode ir lá fazendo e pesquisando na apostila e lendo. Vocês têm essa parte que eu acho que é bem importante, é bem boa, né? Que na sala de aula às vezes a gente não pode fazer isso, né? Não pode ir lá novamente tirar as dúvidas e ler o conteúdo, mas em casa vocês conseguem. Então, mas é uma questão de interpretação. Vocês vão ler, compreender e depois vão responder as questões. Então, quando a gente faz uma atividade, a gente corrige ela, a gente confere por que ela está errada, por que ela está certa, a gente aprende aquele conceito, aquele conteúdo, né? Então, há um aprendizado, tá bom? Então, é bem importante que vocês façam isso. Ali, a número 1. Escreva o endereço do Brasil, em seguida informe os pontos extremos de seu território. Isso aqui tá bem lá no comecinho. Ó, vou lá mostrar para vocês onde é que tá isso aqui. Isso aqui tá lá na página... Deixa eu ver qual é a página aqui na apostila que tá isso... Bem lá em cima no comecinho.
na página 16. Ó, aqui na página 16 está respondendo a número 1, ó. O território, né, ele localiza-se no continente americano, a maior parte no hemisfério sul, tá? Bem fácil. Essa primeira estava bem fácil. Tá ali também os pedindo ali a localização, então norte, nascente no rio Aila, nananã, tá? Sul. Então, bem tranquilo para vocês corrigir essa número 1, tá? Vocês podem pausar o vídeo e corrigir também com o que tá escrito ali na resposta também, tá? Essa é a número 1. Vamos ver a número 2. Número 1 estava tranquila, né? A 2, ela já complica um pouquinho, ó. A extensão longitudinal do território brasileiro faz com que exista vários fuso horários no país. Anote os fuso horários técnicos e práticos e o que caracteriza cada um deles. Então, vamos lá, onde é que está a parte do fuso horário? Página 18. Página 18. 21. Aqui. Então, a gente consegue ver que aqui, né, tem os fuso horários que vocês vão anotar lá. -2, -3, -4, -5. Ah, mas o -2 não tá pegando no território. Mas tem uma parte aqui, né, do continental aqui, uma parte do oceano, que é considerado território da marinha. Então, é território brasileiro. Por isso que pega essa parte aqui do -2, tá? Ali também tá falando de quantos realmente tem, né? A hora legal. O que é a hora legal? É como eu expliquei no outro vídeo. Então, esse estado aqui, ele não vai ter 2 fuso horário, né? Ele vai ter apenas 1, porque senão fica complicado, né? Administrar um estado com mais de um fuso horário, tá? Aí vocês leiam ali a resposta, prestem bem atenção, leiam o texto, tá? Que é bem importante vocês aprenderem essa parte, tá bom? Número 3. De acordo com o que foi abordado no capítulo, descreva 2 motivos que levam o Brasil a atrair imigrantes para o seu território. Pessoal, uma coisa bem importante antes de responder essa questão, muito importante, é que tem alguns alunos que ainda estão me devendo essa atividade da semana passada, né? Quem me mandou a foto ou das respostas da apostila ou só da folha, eu já considerei, eu dei um ponto, tá? Então, as atividades da semana passada que mandaram pelo menos uma parte, eu já considerei um ponto. Então, já tem um ponto lá na prova. Prova valer 9, já tem um ponto porque fez as atividades. Então, quem não fez ainda, quem não me mandou, pelo menos me mande corrigir, dar fotinho, né? Para ganhar esse um ponto, tá bom? Eu vou estar cobrando também no grupo quem não fez, tá? 3. Então, 2 motivos para vir, né, pessoas aqui para o nosso país, imigrantes, né? Então, em primeiro lugar, o potencial agrícola e o segundo lugar, né, a mão de obra. O que aconteceu? A mão de obra era escrava e daí com a abolição da escravatura, né, sobrou empregos. Então, eles vieram atrás de empregos. 4. Descreva o conceito de região. Então, lá no outro vídeo eu já expliquei também o que era região, né? Região é quando tu pega agrupa, né, estados ou cidades, né? Por aí vai, com determinadas características. Então, cite ao menos 3 critérios. Aqui tem mais de um, ó. Naturais, culturais, sociais e até econômicos. Bem tranquilo a 4, né? É importante você saber o que é região. Às vezes a pergunta lá na trilha vai estar de outra forma, tá? 5. Quais as diferenças entre as formas de regionalização propostas pelo IBGE e pelo Pedro Pinchas? Então, lá no texto tá, o IBGE regionaliza o Brasil por meio de critérios políticos administrativos, respeitando os limites das UFs. O que significa? Unidades de federação. Mas o que é unidade de federação? Os estados, tá? E o Pedro Pinchas não, ele regionalizou o Brasil em 3 grandes regiões, levando critérios econômicos e históricos. E ele não respeita, como eu expliquei no outro vídeo,
os limites dos estados. 6. Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falso para as falsas. Corrija as falsas. Então, além de botar verdadeiro e falso, tem que saber o porquê, tá? A primeira, ela é falsa. Por que a primeira é falsa? Atualmente, o IBGE regionaliza em 3 grandes. A gente já viu que não, né? O IBGE são 5. Tá aqui, né? Tá aqui embaixo, ó, 5, ó, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Se vocês olharem lá no mapinha, também vocês vão ver que é 5. Depois aqui, o Pedro Pinchas propôs uma regionalização para o território embasada em critérios políticos administrativos. Aqui na de cima a gente consegue ver que os critérios, né, lá no texto também, do IBGE, que é políticos administrativos. O Pinchas, ele leva em consideração econômicos e históricos, tá? A C é verdadeira. Então, se vocês olharem lá no mapa de 1940, vocês vão ver que as regiões que existiam lá eram essas. Aqui é uma pegadinha, tá, gente? A gente pode até se confundir, tá? Aqui embaixo, 1990. Então, é o que a gente tem hoje: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ok? Na apostila, era isso, tá? Gente, por favor, estudem, corrijam, tirem suas dúvidas. Pode me chamar, pode perguntar, tá? Que a professora ajuda. Na apostila, aqui no capítulo 2, era isso, tá? E agora eu vou fazer o videozinho daquele texto que a gente tinha lá no planejamento. Continuando aqui a nossa correção, e agora a gente vai corrigir aquela atividade que estava lá no nosso planejamento, tá? Planejamento da semana passada. Então, primeiramente, tinha uma charge. E a primeira pergunta era, letra A, né? Qual o papel da população brasileira em relação ao país, segundo a visão do cartunista indicada na charge de exemplos relacionados à ilustração? Então, vocês iam analisar essa charge e iam responder a questão. É uma questão de interpretação, tá? Então, de acordo com... Essa é a minha resposta, tá, gente? Vocês vão ler a resposta de vocês e ver mais ou menos se vocês conseguiram entender da mesma forma que eu. Então, de acordo com o cartunista, a população brasileira deve atuar diretamente na construção do país. Então, ele está aqui, ele está construindo o país, né? Ele ilustrou de diferentes modos, traçando a bandeira, a presença na construção das riquezas, né? Olha ali os brasileirinhos ali. Também ali colocando as estrelinhas, né? Como representando as unidades de federação. Até botei estados aqui do lado, mas já expliquei lá no começo do vídeo o que significa isso. Unidades de federação. Letra B. O território é a base da organização da sociedade. Além disso, nele estão as riquezas naturais de um país. Quais elementos da charge apontam as características do Brasil? Então, a charge mostra 2 riquezas naturais, né? Olha ali as árvorezinhas sendo plantadas, também as riquezas, né? A biodiversidade, né? E o ouro ali, tá? Bem tranquilo. A 2, vocês ouvem o hino nacional? Então, essa aqui ela é uma questão pessoal, né? Vamos supor, eu gosto muito de ouvir o hino, então tem várias ocasiões que eu ouço, mas daí pode ser a resposta, eu só ouço na escola, né? Quais circunstâncias que eu ouço e por aí vai, tá? Então, essa aqui é uma resposta pessoal. O que mais lhe chama a atenção na letra do hino e por quê? Então, isso aqui eu li com bastante carinho que vocês me mandaram, né? Achei bem legais, tem umas respostas bem interessantes. Então, essa também é uma resposta pessoal, é uma parte que vocês gostaram do hino, tá? 3. Tá falando ali dos donatários das capitanias hereditárias. Então, não havia nenhum representante da grande nobreza. Esta ausência indica o quê, né? Por que não tinha nenhum nobre cuidando das terras, né? Por quê? Então, aqui é a resposta correta, ó. Porque as possibilidades de bons negócios aqui eram menores do que em Portugal e entre outros domínios da coroa. Então, o que significa isso, né? Significa o quê? Que a ausência de representante da nobreza indica que o Brasil não era visto como uma oportunidade atrativa. Então, ele não tinha, assim,
algo que fizesse com que a nobreza, a família real, viesse para cá e tomasse conta das terras, né? Afinal de contas, o desenvolvimento de atividades lucrativas, como o plantio e a cana-de-açúcar, exigia o emprego elevado das capitanias. Além do risco financeiro, de muitos nobres não dispunham a deixar o conforto de sua terra natal para enfrentar dificuldades inerentes ao processo de colonização. Então, aqui é uma explicaçãozinha porque que a resposta correta é a letra E, tá bom? 4. Observando o mapa do seu livro, né, lá na página 16. Essa daqui é uma bem parecida com uma que a gente já respondeu lá na apostila, tá? Então, a resposta, né, ó, o Brasil está localizado no hemisfério norte? A resposta é não, porque a gente, se for lá olhar o mapa da página 16, a gente vai ver que a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Então, pessoal, vou me repetir mais uma vez, né, para finalizar o vídeo. É bem importante que vocês leiam a apostila, estudem, né, façam as questões, corrijam as questões, tá? Observem ou entrem em contato comigo para ver se estão me devendo alguma atividade. Eu vou estar entrando em contato com vocês hoje também para ver se vocês estão me devendo alguma atividade, né? Hoje, quinta-feira, que é o dia do meu plantão, tá? Por quê? Porque cada atividade é um tijolinho ali na nota de vocês, né? Então, quem fez as atividades da semana passada ganhou um ponto. Então, na prova agora, na trilha dessa semana, já começa com um ponto, tá? Então, assim, ó, quem não fez, tem a oportunidade agora de fazer. Tá aqui a correção. Então, ainda estou sendo boazinha. Tem a oportunidade de corrigir, me mandar a foto e ganhar o pontinho, tá bom? A trilha da semana, da primeiras semanas lá que foi feita, a primeira trilha da outra unidade, também vai ser um tijolinho, é um pontinho. Então, façam com carinho, façam tudo, se dediquem, né? Para que haja um aprendizado, para que vocês não sejam prejudicados e para que a gente não perca o ano, tá bom? Beijão, a professora tá morrendo de saudade de vocês e até a próxima.